Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje temos uma história, olha, que parece saída de um filme, mas que deu origem a um movimento espiritual enorme no século XIX. Exato. Vamos falar das Irmãs Fox e do nascimento do espiritismo moderno. Isso mesmo, vamos até uma pequena localidade rural de Nova Iorque, lá por meados de 1800, e tentar perceber como é que duas adolescentes, a Kate e a Maggie Fox, se tornaram o centro de um fenómeno que se espalhou pelo mundo. É uma história e tanto. E para esta viagem temos connosco umas fontes bem interessantes, não é? Biografias das irmãs, como as da Barbara Weisberg e da Nancy Rubin Stewart. Sim. E também a visão da irmã mais velha, a Lia, que escreveu a sua própria versão. E até a perspectiva do Arthur Conan Doyle, ele mesmo, o criador do Sherlock Holmes. Incrível! O Conan Doyle escreveu uma história do espiritismo. Cada fonte dá-nos um ângulo diferente, uma peça deste puzzle complexo. Exatamente. A nossa missão aqui, então, é desvendar como é que umas batidas misteriosas numa casa simples, lançaram um movimento social e espiritual tão impactante. E que gerou tanta controvérsia também. Sem dúvida. Vamos ver os eventos iniciais, o contexto cultural da época, que é fundamental, e, claro, as polémicas que a seguiram desde o início. Pronto, vamos a isto? Vamos lá? Então, tudo começa em Hydesville, Nova York, 1848. A família Fox, John, a esposa Margaret e as filhas mais novas, a Margaretha, ou Maggie, com uns 14 anos, e a Catherine, a Kate, com 11. Mudam-se para uma casa que, bem, já tinha fama de assombrada. Já começa bem, não é? Pois, e a família parece que já tinha passado por algumas mudanças antes, talvez alguma instabilidade financeira, social. Sim. O pai era agricultor e ferreiro, origens alemãs, vossa, acho eu. Era uma vida instável para muitos na época. E chega à noite de 31 de março de 1848. Aí a coisa intensifica-se. As irmãs, principalmente a Maggie e a Kate, começam a comunicar com a fonte dos barulhos, das batidas. A mãe, Margaret, primeiro fica assustada, claro, mas depois toma uma atitude diferente, decide interrogar a entidade, por assim dizer. Exato. Pede para contar até 10, para indicar as idades das filhas, e as batidas respondem, certinho. É aí que ela pergunta se é um espírito, se foi assassinado naquela casa. 2 batidas significavam sim. Arrepiante. E a entidade identifica-se como um mascate, um vendedor ambulante que teria sido assassinado ali por causa de dinheiro. Uma história macabra, sem dúvida. Chamam os vizinhos, claro, uma tal Mary Redfield, um William Dusler. Eles também testemunham as batidas, as respostas inteligentes. E o Dusler relata que o espírito indicou ter sido enterrado na adega. Fizeram escavações na altura, mas parece que o solo estava muito úmido. Não encontraram nada. Mas, e esta parte é incrível, décadas mais tarde, em 1904, o Conan Doyle menciona isto citando um jornal. Sim. Encontraram mesmo um esqueleto humano nos alicerces da casa. Parece que confirmava a história original. É um detalhe impressionante, sem dúvida. Mas é crucial, mesmo crucial, entender o contexto da América naquela altura para perceber porque é que isto explodiu. Concordo. O que é que estava a acontecer? Bem, era uma época de transformações brutais. A expansão para o oeste, o impacto económico ali perto do canal Erie, que estava a mudar tudo, a criar uma economia de mercado. Isso separava mais as esferas, não é? O homem nos negócios, a mulher em casa. Exatamente. A esfera masculina do trabalho fora e a feminina, doméstica, vista como o centro moral da família. E, talvez mais importante ainda, havia um fervor religioso imenso. O tal segundo grande despertar. Esse mesmo. Uma onda de revivalismo que deixou as pessoas obcecadas com a salvação, o destino. A grande pergunta na cabeça de muita gente era: vou para o céu ou para o inferno? Havia uma ânsia enorme por certezas, por algum controle espiritual. Uma ansiedade existencial, quase. Exato. E, ao mesmo tempo, a ciência começava a abalar as crenças antigas. A geologia, por exemplo, punha em causa a idade bíblica da Terra. E a própria atitude perante a morte estava a mudar. O luto tornava-se mais sentimental, mais pessoal. Surgiam os cemitérios rurais, aqueles jardins bonitos vistos como locais de dormir, refletindo um desejo de manter a ligação com quem morreu. Precisamente. E é neste caldo cultural, nesta mistura de fervor religioso, ansiedade, mudança científica e nova sensibilidade perante a morte que o espiritismo aparece. Oferecia o quê? Prova.
Prova tangível, as batidas, a comunicação direta. A promessa de que a morte não era o fim, Exato. de que se podia falar com os entes queridos. Exato. E isso desafiava tudo. A religião organizada, que muitas vezes via isto como coisa do demónio, e o ceticismo da ciência, que queria provas materiais que não existiam da forma tradicional. O palco estava montado, então. Mas como é que a coisa sai de Hydesville? As perturbações continuam. Parece que seguem as raparigas, especialmente a Kate. Sim, e a irmã mais velha, a Lia, que era professora de música e vivia em Rochester, decide intervir. Ela leva a Kate consigo, não é? A ideia era separar as irmãs para ver se os fenómenos paravam. Uma tentativa lógica, claro, mas que não resultou, segundo os relatos. As batidas, dizem eles, acompanharam-nas na viagem de barco pelo canal. Não. A sério? Isso é. E recomeçaram com ainda mais força na casa da Leia, em Rochester. E aí em Rochester a coisa descontrola-se mesmo. A Leia descreve na autobiografia dela noites de caos absoluto. O que é que ela conta? Mesas a mexerem-se sozinhas, portas a abrir e fechar com estrondo, vultos. Ela fala de um homem grande deitado na cama Credo. e sensações físicas. Tapas, mãos frias a tocar-lhes, objetos a voar pela casa, chinelos, castiçais. Uau! Deve ter sido assustador. Imagino. E a própria Leia, que ao início estava cética e assustada, também começa a sentir que tem capacidades mediúnicas. É coisa a escalar. E a espalhar-se. Já não era só na família Fox. Um reverendo A.H. Jervis, metodista, relata coisas parecidas. Outras famílias, como a do diácono Hale. Uhum. E também começam a ter experiências. E surgem médiums noutras cidades. O Conan Doyle usa uma imagem curiosa. Fala de uma nuvem psíquica. Sim, lembro-me disso. Como se houvesse uma espécie de contágio espiritual na região. Exato. E é aqui que entra um apoio fundamental em Rochester. Os Quakers progressistas, Isaac e Amy Post. Ah, os Post, sim. Figuras importantes. Os Quakers eram conhecidos pelo pacifismo, pelo ativismo social. Exatamente. Os Post eram muito ativos na luta contra a escravatura. A casa deles fazia parte da Underground Railroad, aquela rede que ajudava escravos a fugir para o norte. E também nos direitos das mulheres. Eram reformadores. Pois. E para eles, para muitos destes reformadores, o espiritismo parecia, bem, alinhar-se com as ideias de progresso, de justiça universal, de comunicação direta com o divino sem intermediários clericais. Faz sentido. Oferecia consolo e inspiração. E as primeiras sessões espíritas organizadas acontecem na casa deles, dos Post. Agora com as 3 irmãs juntas, Lia, Maggie e Kate. E esse é o ponto de viragem, não é? Deixa de ser um fenómeno familiar estranho e começa a transformar-se num movimento social. Exato. Aquela ideia de contagiosidade do Conan Doyle é interessante. Sugere que a cultura estava mesmo pronta, talvez psicologicamente predisposta a aceitar e replicar isto. E é aqui que a estrutura das sessões começa a definir-se. O círculo, os médiums, como intermediários. A coisa organiza. Sim. E é bom lembrar outras figuras que influenciavam o pensamento da época, como o Andrew Jackson Davis. Evidente. Sim, ele já antes das Fox falava do mundo espiritual, do Summerland, uma espécie de paraíso moderno progressista. Ele via o espiritismo como prova da vida futura. Mas ele tinha alguns avisos, não tinha? Tinha, sim. Avisava para não se adorar os espíritos, mas aceitá-los como companheiros, reconhecendo que podiam ter limitações, não eram infalíveis. A visão comum partilhada por Conan Doyle é que Hydesville foi o gatilho do movimento moderno. As Fox foram a faísca, digamos assim. E com esta organização e apoio vem a fama. E com a fama, as multidões e o escrutínio. Elas começam a fazer demonstrações públicas. Como no Corinthian Hall, em Rochester, em novembro de 1848. Isso atraiu imensa gente. Tanta gente que se formaram comitês de investigação. Muitos deles compostos por homens céticos, determinados a provar que era tudo uma farsa. E os testes a que elas foram sujeitas eram duros. Duros e humilhantes, francamente. Eram raparigas muito novas naquela sociedade vitoriana rígida, punham-nas em cima de mesas, examinavam os pés, o corpo, comitês só de homens. Há um relato particularmente mau, não é? De um comitê de senhoras. Sim. O comitê de senhoras que as levou para uma sala, despiu-as completamente e revistou tudo à procura de aparelhos. Diz-se que as miúdas choraram o tempo todo, até a Amy Post intervir e pôr fim àquilo. Que horror. Imagino a pressão, o medo. Sim, havia relatos de tensão, até medo de violência física depois de algumas sessões. E, claro, começaram a surgir as tentativas de explicação racional. A teoria dos estalos nos joelhos, a genologia. Essa mesma, proposta por uns médicos de Buffalo.
Até encontraram uma senhora que fazia um estalo com o joelho, mas quem ouviu as batidas das Fox dizia que o som era diferente. E o Michael Faraday, em Inglaterra, que sugeriu que eram movimentos musculares inconscientes dos participantes que mexiam as mesas. Exato, e depois houve aquela acusação mais direta, de uma parente, a Catherine Culver. Ah, sim, ela disse que a Kate lhe tinha ensinado a estalar os dedos dos pés para fazer os barulhos. Pois era o clássico confronto, não é? O fenómeno inexplicado contra o ceticismo. Claramente. E era muito difícil estabelecer controlos rigorosos na época. As experiências eram subjetivas, as médiums eram parte da performance. A sociedade dividiu-se completamente. Condenação religiosa por um lado, gozo científico por outro. E uma aceitação fervorosa por muitos como prova da vida eterna. O que deu muita força ao movimento foi a conversão de figuras respeitadas. O juiz John W. Edmonds, em Nova York. Exatamente, um jurista conhecido pela seriedade. Quando ele declarou publicamente em 1853 que acreditava, depois de investigar, isso teve um impacto enorme, deu credibilidade. Mas as comunicações em si, as mensagens dos espíritos eram inconsistentes. Muito. Havia coisas triviais, mensagens de conforto, mas também coisas que pareciam revelar conhecimento que as médiuns não deviam ter. Debatia-se muito a natureza dos espíritos. Eram sábios? Eram limitados? Eram sempre bons? Podiam mentir? A ideia do E.J. Davis de que não eram perfeitos tentava explicar isso, né? Tentava. Dava uma justificação para as mensagens por vezes tolas ou contraditórias. Mas esta fama toda teve um custo pessoal enorme para as irmãs. Brutal. Imagina a vida delas. Viajavam sem parar. Nova York, Filadélfia, Ohio. A Kate até foi para a Inglaterra. Sempre sob pressão das sessões, do público, das investigações. E a Lia tornou-se agente delas, não é? Controlava o dinheiro. Sim, o que mais tarde levou a acusações de exploração, especialmente por parte da Maggie. Elas conheceram gente famosa da época. O Horace Greeley, editor do New York Tribune, que se tornou uma espécie de protetor. O escritor James Fenimore Cooper, o poeta William Cullen Bryant, contactaram com a elite cultural. Mas a vida pessoal delas foi muito conturbada. A Maggie, por exemplo, teve aquela relação super complicada com o explorador do Ártico, o Dr. Elisha Kent Kane. Ah, sim. Uma história de novela quase. Ele de uma família rica e importante da Filadélfia, ela a médium famosa. Exato. E ele, apesar da paixão, parece que desprezava o espiritismo. Queria educá-la, afastá-la da família, da profissão. Foi uma relação cheia de conflito. Promessas de casamento, recuos e aquele alegado casamento secreto antes da expedição dele. Pois que a família dele negou depois da morte prematura dele, em 1857. A Maggie lutou na justiça, publicou as cartas de amor deles para provar a relação. Foi um escândalo. E ela teve um colapso nervoso, não foi? Uma febre cerebral. Sim. E converteu-se temporariamente ao catolicismo. Talvez influência dele ou uma busca por estabilidade. Mostra bem as tensões que ela vivia. Sem dúvida. E a Kate? A vida dela também não foi fácil. Casou-se com um advogado londrino interessado em espiritismo, o Henry Jenkins, e passou muito tempo em Inglaterra. Foi lá que foi investigada pelo Sir William Crookes. O cientista famoso. E o que é que ele concluiu? Bem, o Crookes era um físico e químico de renome. Ele fez experiências que considerava controladas e disse que os fenómenos, objetos a mexerem-se, mãos luminosas, sons, eram factos objetivos, reais. Mas não explicou a causa. Não. Admitiu não saber a causa, especulou sobre uma força psíquica. Mas a Kate, tal como a Maggie, também acabou por lutar contra o alcoolismo mais tarde na vida. O que não surpreende, dada a pressão constante, o estilo de vida, o champanhe que os clientes ricos ofereciam nas sessões, as tentações, como diziam. É fundamental olharmos para elas como pessoas, não é? Com as suas complexidades. Totalmente. A biógrafa Weisberg diz que elas continham mundos dentro de si. Vinham do campo e foram atiradas por um mundo sofisticado, cético. Eram inteligentes, talvez até um bocado travessas em crianças. Mas reduzir tudo a uma fraude consciente desde o início parece. Parece simplista, não é? Dada a duração, a complexidade dos fenómenos, as vidas turbulentas delas, as pressões da fama, a ambiguidade da profissão, a exposição social numa época tão restritiva, a possível exploração financeira pela Lia. Tudo isso contribuiu para as lutas delas, o alcoolismo incluído. Claro, e a grande questão é no que é que elas próprias acreditavam. A pergunta de $1 milhão. Exatamente. Provavelmente, as crenças delas mudaram ao longo de 40 anos. O contacto constante com gente em luto, desesperada por consolo,
pode tê-las convencido, pelo menos em parte, da realidade ou da importância daquilo que faziam. Ou talvez uma mistura complexa de crença, autoilusão e, quem sabe, algum truque ocasional. É possível. Curiosamente, a explicação que alguns espíritas davam na época para a queda de médiuns, como o alcoolismo, era que a degradação moral os tornava vulneráveis a espíritos inferiores, enganadores. Uma forma de manter a fé no fenómeno em si. Interessante. E chegamos a 1888. O clima já era de maior ceticismo, não é? Várias fraudes tinham sido expostas. Sim, a Comissão Seibert, da Universidade da Pensilvânia, por exemplo, tinha investigado e exposto vários médiuns. O ambiente estava a mudar. E então, a Maggie Fox lança uma boba. Uma confissão pública no jornal New York World. E depois, numa demonstração pública na Academia de Música de Nova York, certo? Exatamente. Diz que o espiritismo foi uma fraude desde o início, que ela e a Kate produziam estalos com as articulações dos dedos dos pés. E demonstra. Demonstra a técnica. Sim. Uau! Sim, e acusa a irmã Lia de as ter forçado e explorado desde pequenas. A Kate, que tinha vindo de Inglaterra, apoia inicialmente a confissão, até publicou um livro, O Golpe Mortal no Espiritismo. Parecia ao fim da linha. Um golpe duro para o movimento. Mas a história não acaba aí. Cerca de um ano depois, em 1889, a Maggie volta atrás. Retrata-se. Completamente. Diz que confessou sob enorme pressão psicológica e financeira, que estava desesperada por dinheiro. Afirma que as acusações eram falsas e que a sua fé no espiritismo continuava intacta. Talvez até mais forte. Que reviravolta. É um final de vida muito triste e confuso para elas. As batidas, as materializações. Estava a perder prestígio mesmo entre espíritas por causa das fraudes e do escrutínio. E o movimento estava dividido internamente por questões sociais, como o amor livre que alguns defendiam. Mas apesar de tudo, das controvérsias, da confissão, da retratação, o legado do espiritismo que elas iniciaram é inegável, não é? É inegável. Influenciou o pensamento religioso, o pensamento social, ofereceu consolo a milhões de pessoas. Pensa-se que o número de adeptos disparou depois da Guerra Civil Americana, com tanta gente de luto. Fez sentido para muita gente naquela altura. E até impulsionou a pesquisa psíquica organizada. A fundação da Society for Psychical Research em Londres e depois a Congênere Americana. Foi uma tentativa, em grande escala, de reconciliar a ciência e a fé, de encontrar prova da vida após a morte, numa era de crescente materialismo e dúvida. Portanto, a história das irmãs Fox é, uau, uma mistura incrível de mistério, drama humano, fé, dúvida. Uma tapeçaria complexa. Exato, elas foram, sem dúvida, o catalisador do movimento que tocou milhões e levantou perguntas que ainda hoje nos fazemos sobre a vida, a morte, a realidade. E a história delas mostra bem como um fenómeno localizado, estranho, pode explodir se encontrar o terreno cultural certo, se responder a ansiedades profundas de uma sociedade. Então, o que é que podemos tirar disto tudo? Bem, o enigma central permanece, não é? Quanto do que aconteceu foi fenómeno genuíno, inexplicado? Quanto foi fraude, consciente ou inconsciente? Talvez uma brincadeira que foi longe demais. Quanto foi moldado pelas expectativas de quem procurava desesperadamente respostas e consolo? As irmãs Fox acabam por ser um espelho das nossas próprias tensões, não é? Entre a crença e a dúvida. Exatamente, entre o desejo de transcender a mortalidade e a necessidade de provas racionais, concretas. A história delas convida-nos a pensar como é que nós hoje avaliamos alegações extraordinárias. Neste mundo inundado de informação e também de desinformação, O que é que consideramos prova? Como é que lidamos com aquilo que não conseguimos explicar? são perguntas que ficam. É algo para continuar a refletir, sem dúvida.